Tendo o número legal de vereadores presentes, declaro aberta a presente sessão extraordinária. Solicito a vereadora Mislene que faça a leitura de um versículo bíblico. Boa tarde a todos. O versículo está em Isaías 26:3. Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque confia em ti. Amém. Solicito ao senhor primeiro secretário que faça a leitura do expediente. Boa tarde a todos. Leitura do expediente. Consta no expediente de hoje o ofício de número 268 de 2022 do gabinete do prefeito direcionado ao excelentíssimo senhor vereador Denilson de Souza Guimarães, presidente da Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia. Referência encaminha a mensagem. Excelentíssimo senhor presidente, cumprimentando, venho por meio deste encaminhar a vossa excelência a mensagem número 44, de 23 de dezembro de 2022, que dispõe sobre a alteração da Lei Ordinária número 2.922, de 9 de março de 2021, que dispõe sobre a proibição de construção de postos de gasolina e derivados de petróleo, lavagem e lubrificação, que não cumpra a distância mínima de 1 quilômetro do posto mais próximo e dá outras providências. Considerando tratar-se de matéria de relevante interesse público, peço e espero que o projeto de lei em anexo seja apreciado em caráter de urgência, conforme faculta o artigo 55 da Lei Orgânica Municipal, aproveitando o ensejo para solicitar a Vossa Excelência a convocação de sessão extraordinária para sua apreciação, dado o caráter relevante da propositura. Aproveito o ensejo para renovar votos de elevada estima e distinta deferência. Atenciosamente, Carlos Fábio da Silva. Ofício de número 269 de 2022 do gabinete do prefeito direcionado ao excelentíssimo senhor vereador Denilson de Souza Guimarães, presidente da Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia. Referência encaminha a mensagem. Excelentíssimo senhor presidente, cumprimentando, venho por meio deste encaminhar a vossa excelência a mensagem número 45 de 23 de dezembro de 2022, que dispõe sobre a alteração do decreto de número 116 de 13 de setembro de 2013, que dispõe sobre a criação do Parque Natural Municipal da Mata Atlântica Aldeense e dá outras providências. Considerando tratar-se de matéria de relevante interesse público, peço e espero que o projeto de lei em anexo seja apreciado em caráter de urgência, conforme faculta o artigo 55 da Lei Orgânica Municipal. Aproveito o ensejo para solicitar a Vossa Excelência a convocação de sessão extraordinária para a sua apreciação, dado o caráter relevante da propositura. Aproveito o ensejo para renovar votos de elevada estima e distinta consideração, Carlos Fábio da Silva, Fábio do Pastel, prefeito municipal. Ofício de número 270 de 2022 do gabinete do prefeito direcionado ao excelentíssimo senhor vereador Denilson de Souza Guimarães, presidente da Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia. Referência encaminha a mensagem. Excelentíssimo senhor presidente, cumprimentando, venho por meio deste encaminhar a Vossa Excelência a mensagem número 46, de 27 de dezembro de 2022, que altera os itens do anexo 4, concernente ao artigo 110 da Lei Complementar de número 104, de 13 de novembro de 2013, e dá outras providências. Considerando tratar-se de matéria de relevante interesse público, peço e espero que o projeto de lei complementar seja analisado em caráter de urgência. Atenciosamente, Carlos Fábio da Silva, Fábio do Pastel, prefeito municipal. Parecer conjunto das Comissões Técnicas Permanentes de Justiça e Redação e Comissão Técnica Permanente de Meio Ambiente sobre o projeto de lei que dispõe sobre a alteração da Lei Ordinária número 2.922. Está em ordem. Vou ler ainda. Está em ordem, eu peguei do que está aqui na frente, do começo para o... Fazendo uma correção aqui à leitura do expediente, antes de ler o parecer da Comissão de Justiça, Redação e Meio Ambiente, segundo a propositura, nós vamos ler a emenda apresentada pelo vereador Isaías Pinheiro Lima, o Isaías do Escolar.
Emendas modificativa e supressiva na matéria que altera a distância mínima dos postos de gasolina e outros estabelecimentos comerciais no município de São Pedro do Aldeia e dá outras providências. Artigo 1º, onde se lê: fica determinantemente proibido a construção de postos de gasolina e derivados de petróleo, lavagem e lubrificação que não cumpra a distância mínima de 1 km do posto mais próximo. Leia-se. Artigo 1º, fica determinantemente proibido a construção de postos de gasolina e derivados de petróleo, lavagem e lubrificação que não cumpra a distância mínima de 200 metros do posto mais próximo. Parágrafo único, suprimido. Justificativa. Trata-se da proposta da lei do ilustre prefeito que altera a lei ordinária número 2.922 de 2021, que regulamenta os postos de gasolina nessa cidade. O projeto propõe a modificação do artigo 2º da lei número 2.922 de 2021, reduzindo assim de 500 metros para 200 metros a distância mínima existente entre postos de gasolinas e praças esportivas, associações, hospitais, fábricas, igrejas, quartéis e demais estabelecimentos que o público tem acesso. De igual modo, altera o PU do artigo 2º, quando retira do corpo da lei as palavras lagunas. Quanto à primeira modificação, entendo que goza de razão nobre do prefeito quanto à justificativa que tal modificação se deve ao fato de ter que atender aos anseios da população, bem como para aprimorar e organizar o crescimento ordenado do município de São Pedro da Aldeia. Contudo, visando apenas o aprimoramento do PL e ainda considerando que a redução do espaço existente entre o posto de gasolina e outros estabelecimentos com grande acesso ao público, implicitamente se está reconhecendo a ausência do perigo ao público. Sugiro que se faça também a alteração do artigo 1º da Lei nº 2.922 de 2021, passando assim a se permitir a construção de postos de gasolinas vizinhos, com uma distância mínima de 200 metros entre eles. Pois, se entre um posto de gasolina e uma fábrica ou hospitais pode existir uma distância de 200 metros, entendo que entre dois postos também pode haver a mesma distância. Quanto à segunda modificação, entendo ser desnecessária, cabendo cada obra ser analisada individualmente, motivo pelo qual sugiro a supressão desse parágrafo único. Dessa forma, voto no sentido de ser aprovado o projeto de lei com a seguinte emenda e supressão proposta. Diante do exposto, considerando os aspectos examinados por este vereador, recomendo ao plenário dessa Casa Legislativa este parecer favorável com emenda e supressão ao projeto de lei, o qual encaminho para a apreciação e decisão do colendo plenário. Dando continuidade à leitura do expediente, consta no expediente de hoje sobre o mesmo projeto de lei um parecer conjunto das comissões de Justiça e Redação e Comissão de Meio Ambiente sobre o projeto de lei que dispõe sobre a alteração da Lei Ordinária 2.922, de 9 de março de 2021, que dispõe sobre a proibição de construção do posto de gasolina e derivados de petróleo, lavagem e lubrificação que não cumpram a distância mínima de 1 km do posto mais próximo e dá outras providências. O autor dessa matéria é o chefe do Poder Executivo e o relator desse parecer foi a vereadora Mislene Conceição dos Santos. Relatório. Trata-se da manifestação acerca do projeto de lei de número 140, de 26 de dezembro de 2022, encaminhado pela mensagem do Executivo de número 44, de 26 de dezembro de 2022, que dispõe sobre a alteração da Lei Ordinária número 2.922, de 9 de março de 2021, que dispõe sobre a proibição de construção de postos de gasolina e derivados de petróleo, lavagem e lubrificação que não cumpram distância mínima de 1 km do posto mais próximo e dá outras providências. Conforme constante do processo administrativo número 14.174 de 2022. O prefeito, senhor Carlos Fábio da Silva, na aludida mensagem, submeteu o presente projeto de lei à apreciação do plenário da Casa de Leis, e considerou o artigo 25, inciso 22 da Lei Orgânica, o artigo 30 da Constituição Federal e o zelo do gestor público pela população aldeense. Conclusões da relatora neste parecer.
Inicialmente, é importante destacar que a análise se diz tão somente a matéria jurídica envolvida, com base nos documentos juntados, nos conhecimentos das comissões quanto ao objeto da proposição, razão pela qual não se incussiona em ordem técnica, bem como em questões que envolvam juízo de mérito sobre o tema trazido à apreciação. Nesse sentido, as comissões técnicas permanentes inicialmente citadas, Justiça e Redação e Meio Ambiente, observaram minuciosamente os detalhes que ensejaram a criação do projeto de lei de número 140, de 26 de dezembro de 2022, tendo notado o seguinte: quanto ao aspecto estritamente legal, numa análise prévia, a sugestão apresentada tem condições de ser convertida em lei. Explica-se. Trata-se de assunto de interesse local, de competência municipal, na forma do inciso 1º do artigo 30 da Constituição Federal. Quanto à iniciativa, não se verifica óbice, pois há enquadramento legal ao artigo 50 da Lei Orgânica Municipal. Em relação à matéria, nota-se que a proposição diminui a distância mínima de 500 metros para 200 metros entre novos postos de gasolinas e terrenos considerados áreas de riscos, tais como praças esportivas, associações, ginásios de recreação, hospitais, escolas, igrejas, quartéis, fábricas ou depósitos de explosivos e munições e estabelecimentos de concentrações de pessoa. Em que pese a diminuição da distância a ser estabelecida pelo projeto em análise, analisando o projeto sob o enfoque da proteção ao meio ambiente, verifica-se que foi mantida a proteção, vez que não foi retirada a sua totalidade, mas mantida sob o parâmetro da razoabilidade, o que sugere estar de acordo com o artigo 225 da Constituição Federal. Artigo 225. Todos têm direito ao meio ambiente, ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para os presentes e as futuras gerações. Outrosim mantém-se a proteção às áreas de interesse com grande possibilidade de trânsito e permanência de pessoas. Porém, chama a atenção a retirada do termo laguna no parágrafo único do artigo 2º do projeto de lei, pois as margens da laguna costumam ter a prática de atividades esportivas e recreativas com permanência de pessoas por diversas horas. Ainda não se pode esquecer que a laguna é um bem público de relevado interesse socioambiental para o município, que merece proteção para as futuras gerações. Em continuidade, a proposta permite o crescimento ordenado da cidade, de acordo com as normas do Estatuto da Cidade, que estabelece diretrizes gerais da política urbana e regulamenta os artigos 182 e 183 da Constituição Federal, atrelado à possibilidade de geração de novos postos de emprego. Assim, salvo o melhor juízo e com a emenda modificativa que abaixo se apresenta para fins de adequação e atendimento ao interesse público, opina-se que a proposição merece prosseguir no trâmite legislativo. No artigo 2º, onde se lê artigo 2º, parágrafo único, passa a constar: artigo 2º, ficam mantidos os demais dispositivos da Lei nº 2.922, de 9 de março de 2021, e revogadas as disposições em contrário. Parágrafo único. A mesma distância do dispositivo acima será observada para túneis, pontes, viadutos, curso d'água, lagos, lagunas e reservas. Finalizando, entende-se que a proposição visa atender o interesse público e ao interesse socioambiental, de qual o gestor público e o Poder Legislativo, ambos no processo legislativo de edição das leis municipais, não podem se afastar, sob pena de agir em oposição ao comando constitucional de proteção ambiental, com vistas ao meio ambiente equilibrado e à manutenção deste para as futuras gerações. Voto. Portanto, considerando que o presente projeto de lei está em consonância com as regras constitucionais e legais, e a Comissão Técnica Permanente de Justiça e Redação e a Comissão Técnica Permanente de Meio Ambiente, ambas submetem esse parecer favorável, com a emenda modificativa sobre o projeto de lei de número 140, de 26 de dezembro de 2022, da relatora vereadora Mislene Conceição dos Santos, que é a presidente da Comissão de Justiça e Redação, encaminhando para a apreciação e decisão do colhendo plenário. Sala das Comissões, 27 de dezembro de 2022.
Dando continuidade, nós temos também o parecer conjunto das comissões técnicas permanentes de Justiça e Redação e também de Meio Ambiente sobre o projeto de lei que dispõe sobre a alteração do decreto de número 116, de 13 de setembro de 2013, que dispõe sobre a criação do Parque Natural Municipal da Mata Atlântica Aldense e da outras providências. O autor é o chefe do Poder Executivo e o relator desse parecer foi o vereador Márcio Soares. Relatório. Trata-se da manifestação acerca do projeto de lei de número 141, de 26 de dezembro de 2022. O prefeito, senhor Carlos Fábio da Silva, na aludida mensagem, submeteu o presente projeto de lei à apreciação do plenário da Casa de Leis e afirmou que a propositura ajusta os limites do Parque Natural Municipal da Mata Atlântica Aldense, retirando da demarcação do parque áreas que não possuem função ecológica, áreas objeto de demanda judicial e administrativa e que estão em conflito com loteamentos e condomínios. Assim, propôs a matéria na forma do artigo 55 da Lei Orgânica Municipal. É o relatório. Conclusões do relator. As comissões técnicas permanentes inicialmente citadas observaram minuciosamente os detalhes que ensejaram a criação do projeto de lei de número 140, de 26 de dezembro de 2022, tendo notado o seguinte: quanto ao aspecto estritamente legal, numa análise prévia, a sugestão apresentada tem condições de ser convertida em lei. Explica-se. Trata-se de assunto de interesse local, de competência municipal, na forma do inciso 1º do artigo 30 da Constituição Federal. Quanto à iniciativa, não se verifica óbice, pois há enquadramento legal no artigo 50 da Lei Orgânica Municipal. Quanto à iniciativa, não se verifica óbice, pois há enquadramento legal no artigo 50 da Lei Orgânica Municipal. Em relação à matéria, nota-se que a proposição visa reduzir conflitos e ajustar a área a ser preservada sem afetar espaços que devem ser protegidos, o que se coaduna com o artigo 225 da Constituição Federal. Importante notar que o objeto da proposição, dentro da conveniência e oportunidade do Poder Executivo local, que age de acordo com o processo administrativo número 11.670 de 2022. Voto. Portanto, considerando que o presente projeto de lei está em consonância com as regras constitucionais e legais, as comissões técnicas permanentes inicialmente citadas, ambas submetem este parecer favorável sobre o projeto de lei de número 141, de 26 de dezembro de 2022. Parecer conjunto das Comissões Técnicas Permanentes de Justiça, Redação e Finanças e Orçamento sobre o projeto de lei que altera o parágrafo 1º do artigo 19 da Lei Complementar número 61 de 2008 e promove a revisão do plano de amortização do déficit atuarial do RPPS. Autor-chefe do Poder Executivo e relatora desse parecer foi a vereadora Mislene Conceição dos Santos. O prefeito, senhor Carlos Fábio da Silva, na aludida mensagem, submeteu o presente projeto de lei à apreciação do plenário da Casa de Leis e aduziu que a presente propositura objetiva a revisão do plano de amortização do déficit e aduziu com vistas à manutenção e equilíbrio financeiro e atuarial do regime previdenciário. Assim, propôs a matéria na forma do artigo 55 da Lei Orgânica Municipal. É o relatório. Conclusões da relatora. Nesse sentido, as comissões técnicas permanentes inicialmente citadas observaram minuciosamente os detalhes que ensejaram a criação do projeto de lei complementar de número 12, de 8 de dezembro de 2022, tendo notado o seguinte: quanto ao aspecto estritamente legal, numa análise prévia, a sugestão apresentada tem condições de ser convertida em lei complementar. Explica-se. Trata-se de assunto de interesse local, de competência municipal, na forma do inciso 1º do artigo 30 da Constituição Federal. Quanto à iniciativa da propositura, não se nota-se, adequação ao inciso 3º do artigo 53 da Lei Orgânica Municipal. Assim, salvo melhor juízo, não se nota mácula a legislação em vigor e que a proposição está enquadrada dentro da conveniência e oportunidade do Poder Executivo. Voto. Portanto, considerando que o presente projeto de lei está em consonância com as regras constitucionais e legais, as comissões inicialmente citadas submetem esse parecer favorável sobre o projeto de lei complementar de número 12, de 8 de dezembro de 2022.
Parecer conjunto da Comissão Técnica Permanente de Justiça, Redação e Finanças e Orçamento sobre o projeto de lei que dispõe sobre a alteração do anexo 1º da Lei Complementar de número 146, de 17 de novembro de 2017. A autora é a mesa diretora da Câmara Municipal e o relator desse parecer foi a vereadora Mislene Conceição dos Santos. Relatório. A mesa diretora, representada por seus componentes, apresentou a proposição sob análise e afirmou que ela tem como finalidade o aumento dos vencimentos dos servidores efetivos desta Casa de Leis. Aduziu que o objeto da proposição afeta tão somente o Poder Legislativo Municipal, sendo assunto que atinge diretamente a sua esfera orçamentária, não necessitando ser aprovada por outro ato normativo. Salientou que o aumento proposto pelo presente projeto de lei complementar encontra-se em conformidade com a lei orçamentária vigente e que foi realizado estudo de impacto orçamentário e financeiro sobre o orçamento do ano de 2023. É o relatório. Conclusões da relatora. Inicialmente, é importante destacar que a análise se cinge tão somente à matéria jurídica envolvida, com base nos documentos juntados nos conhecimentos das comissões quanto ao objeto da proposição, razão pela qual não se incursiona em discussão de ordem técnica, bem como em questões que envolvam juízo de mérito sobre o tema trazido à apreciação. Quanto ao aspecto estritamente legal, numa análise prévia, a sugestão apresentada tem condições de ser convertida em lei complementar, pois veicula a matéria que está inserida na competência legislativa municipal, ratificando a utilidade e essencialidade de sua aprovação. Outrosim, a proposição está de acordo com o que reza a resolução de número 280, de 12 de julho de 1991, no que tange a iniciativa da mesa diretora para tratar do objeto por adequação ao artigo 141, parágrafo 7º, inciso 2. Realizado o estudo de impacto orçamentário e financeiro para o exercício em que entrará em vigor, de observância obrigatória para a tramitação da proposição, nos termos do artigo 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal, entende-se que o objeto da proposição vem proporcionar melhor condições ao servidor público efetivo, na medida em que lhe concede salário digno, que lhe possibilita atender às necessidades como alimentação, saúde, lazer, vestuário e outros. Sob esse prisma, a proposição atende ao artigo 1º, inciso 3º da Constituição Federal, e está de acordo com os direitos sociais do cidadão, obedecendo ainda aos princípios da legalidade, da impessoalidade, da publicidade e da eficiência. Assim sendo, salvo melhor juízo, não se encontra óbice ao prosseguimento da proposição. Voto. Portanto, considerando que o presente projeto de resolução está em consonância com as regras constitucionais e legais, a Comissão Técnica Permanente de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento, ambas submetem este parecer favorável sobre o projeto de lei complementar de número 15, de 20 de dezembro de 2022. Parecer conjunto das Comissões Técnicas Permanentes de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento sobre o projeto de lei que altera os itens do anexo 4, concernente ao artigo 110 da Lei Orgânica, da Lei Complementar de número 104, de 13 de novembro de 2013 e da outras providências. O autor é o chefe do Poder Executivo e o relator desse parecer foi o vereador Márcio Soares de Souza. Relatório. Trata-se da manifestação acerca do projeto de lei complementar de número 16, de 27 de dezembro de 2022, encaminhado pela mensagem do Executivo de número 46, de 27 de dezembro de 2022, que altera itens do anexo 9º, concernente ao artigo 110 da Lei Complementar de número 104, de 13 de novembro de 2013, e da outras providências, conforme consta nos autos do processo administrativo número 13.847 de 2022. O prefeito, senhor Carlos Fábio da Silva, na aludida mensagem, submeteu o presente projeto de lei à apreciação do plenário da Casa de Leis e aduziu que a proposição objetiva reduzir e adequar os parâmetros da base de cálculo da taxa de fiscalização e localização, TFL, prevista no artigo 107 do Código Tributário Municipal. Argumentou que as alterações pretendidas se inserem na definição de interesse local
da competência constitucional de adequar as taxas com base nos gastos operacionais de licenciamento dispendidos pela fiscalização tributária e eventuais custeios da atuação administrativa. Assim, propôs a matéria na forma do artigo 55 da Lei Orgânica Municipal. É o relatório. Conclusões do relator. Inicialmente, é importante destacar que a análise se cinge tão somente a matéria jurídica envolvida, com base nos documentos juntados e nos conhecimentos da comissão quanto ao objeto da proposição, razão pela qual não se incursiona em discussão de ordem técnica, bem como em questões que envolvam juízo de mérito, sobre o tema trazido à apreciação. Nesse sentido, as comissões técnicas permanentes inicialmente citadas observaram minuciosamente os detalhes que ensejaram a criação do projeto de lei complementar de número 16, de 27 de dezembro de 2022, tendo notado o seguinte: quanto ao aspecto estritamente legal, numa análise prévia, a sugestão apresentada tem condições de ser convertida em lei complementar. Explica-se. Trata-se de assuntos de interesse local, de competência municipal, na forma do inciso 1º do artigo 30 da Constituição Federal. Quanto à iniciativa da proposição, nota-se a adequação ao artigo 50 da Lei Orgânica Municipal, atendendo ao princípio da separação dos poderes, estabelecido no artigo 2º da Constituição Federal. Em relação à matéria, a proposição visa a alteração na base do cálculo da taxa de fiscalização e localização, TFL, espécie de tributo de competência municipal no sentido de adequação à realidade local. Extrai-se da proposição a possibilidade de fomentar o comércio local ante a limitação e cobrança de impostos trazida pela alteração presente do projeto de lei complementar. Importante ressaltar que no exercício da conveniência e oportunidade para estabelecer os novos critérios da base de cálculo, coube ao gestor público atender à Lei de Responsabilidade Fiscal, especialmente quanto ao artigo 14, caput respectivos, parágrafo 1º, para prever o impacto orçamentário da medida. Assim, salvo o melhor juízo, não se nota mácula à legislação em vigor e que a proposição está enquadrada dentro da conveniência e oportunidade do Poder Executivo. Voto. Portanto, considerando que o presente projeto de lei está em consonância com as regras constitucionais e legais, a Comissão Técnica Permanente de Justiça e Redação e a Comissão Técnica Permanente de Finanças e Orçamento, ambas submetem esse parecer favorável sobre o projeto de lei complementar de número 16, de 27 de dezembro de 2022, da relatora vereadora Mislene Conceição dos Santos, que é presidente da Comissão de Justiça e Redação, encaminhando para a apreciação e decisão do colendo plenário. Parecer conjunto das Comissões Técnicas Permanentes de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento sobre o projeto de lei que dispõe sobre a alteração do anexo 3 da Resolução de número 1833, de 2 de dezembro de 2021. Autor do projeto é a mesa diretora e a relatora desse parecer foi a vereadora Mislene Conceição dos Santos, que é presidente da Comissão Técnica Permanente de Justiça e Redação. Relatório. Trata-se da manifestação acerca do projeto de resolução de número 62 de 2022, de autoria da mesa diretora, que dispõe sobre a alteração do anexo 3 da resolução de número 1833, de 2 de dezembro de 2021. A mesa diretora, representada por seus componentes, apresentou a proposição sob análise e afirmou que ela tem como finalidade o aumento dos vencimentos dos servidores que ocupam cargo de provimento comissionado desta Casa de Leis. Aduziu que o objeto da proposição afeta tão somente o Poder Legislativo Municipal, sendo assunto que atinge diretamente a sua esfera orçamentária, não necessitando ser aprovada por outro ato normativo. Salientou que o aumento proposto pelo presente projeto de resolução encontra-se em conformidade com a lei orçamentária vigente, o que foi realizado estudo de impacto orçamentário e financeiro sobre o orçamento do ano de 2023. É o relatório. Conclusões da relatora. As comissões técnicas permanentes acima citadas observaram minuciosamente os detalhes que ensejaram a criação do projeto de resolução de número 62 de 2022, tendo notado o seguinte: inicialmente, é importante destacar que a análise cinge tão somente a matéria jurídica envolvida, com base nos documentos juntados, nos conhecimentos das comissões quanto ao objeto da proposição, razão pela qual não se incursiona em discussão de ordem técnica, bem como em questões que envolvam juízos de mérito sobre o tema trazido à apreciação.
Quanto ao aspecto estritamente legal, numa análise prévia, a sugestão apresentada tem condições de ser convertida em resolução, pois veicula a matéria que está inserida na competência legislativa desta Casa, ratificando a utilidade e essencialidade de sua aprovação. Outro assim, a proposição está de acordo com o que reza a resolução de número 280, de 12 de julho de 1991, no que tange a iniciativa da mesa diretora para tratar do objeto por adequação do artigo 141 caput. Feito o estudo de impacto orçamentário financeiro para o exercício em que trará em vigor necessário para a tramitação da proposição, entende-se que o objeto da proposição vem proporcionar melhor condições ao servidor público comissionado, na medida que lhe concede salário digno, que lhe possibilita atender às necessidades como alimentação, saúde, lazer, vestuário e outros. Sob esse quadro, a proposição atende ao artigo 1º, inciso 3º da Constituição Federal e está de acordo com os direitos sociais do cidadão, obedecendo ainda aos princípios da legalidade, impessoalidade, publicidade e eficiência. Assim sendo, salvo o melhor juízo, não se encontra óbice ao prosseguimento da proposição. Voto. Portanto, considerando que o presente projeto de resolução está em consonância com as regras constitucionais e legais, a Comissão Técnica Permanente de Justiça, Redação e Finanças de Orçamento ambas submete este parecer favorável sobre o projeto de resolução de número 62, de 20 de dezembro de 2022, à apreciação e decisão do Conselho Plenário. Sala das Comissões, 21 de dezembro de 2022. Feito a leitura aí da ordem do dia, senhor presidente. Solicito ao senhor primeiro secretário que faça chamada regimental. Termo de presença da 8ª sessão extraordinária do segundo período da segunda sessão legislativa da Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia, Estado do Rio de Janeiro, realizado em 27 de dezembro de 2022. Aos 27 dias do mês de dezembro do ano de 2022, reuniram-se extraordinariamente na sala das sessões da Câmara Municipal, presentes os senhores vereadores, conforme assinaturas abaixo. Vereador Denilson de Souza Guimarães, presidente da Câmara. Presente. Vereador Franklin da Escolinha, vice-presidente. Presente. Vereador professor Jean-Pierre, primeiro secretário Sabereu, presente. Vereador Márcio Soares, ocupando a segunda secretaria. Presente. Vereadora Mislene de André. Presente. Vereador Cristianei Chibil. Presente. Vereador Fernando Mistura. Presente. Vereador Vitinho de Zé Maia. Presente. Vereador Isaías do Escolar. Presente. E vereador Chiquinho de Dona Chica. Presente. Feita a chamada regimental, senhor presidente. Solicito ao senhor primeiro secretário que faça a leitura da ordem do dia. Leitura da ordem do dia. Nós temos na ordem do dia de hoje, dessa sessão extraordinária do dia 27 de dezembro de 2022, sendo realizada a partir das 4 horas da tarde, em discussão e primeira votação, as emendas de autoria do vereador Isaías Pinheiro, que modifica o artigo 1º e supre o parágrafo único do projeto de lei de número 140 de 2022, da mensagem número 44 do chefe do Poder Executivo.
Temos também o parecer conjunto favorável das comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento ao projeto de lei de número 140 de 2022, mensagem número 44 do chefe do Poder Executivo, que dispõe sobre a alteração da lei número 2.922 de 2021, que versa sobre a proibição da construção do posto de gasolina e derivados de petróleo, lavagem e lubrificação que não cumpra a distância mínima a 1 km do posto mais próximo e da outras providências. Temos também o parecer conjunto favorável das comissões de Justiça e Redação e Meio Ambiente ao projeto de lei de número 141 de 2022, mensagem número 45 do chefe do Poder Executivo, que dispõe sobre a alteração do decreto de número 116 de 2013, que dispõe sobre a criação do Parque Natural Municipal da Mata Atlântica Aldense e da outras providências. Temos também em discussão e primeira votação o parecer conjunto favorável das comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento ao projeto de lei complementar de número 12 de 2022, mensagem número 38 do chefe do Poder Executivo, que altera o parágrafo 1º do artigo 19 da Lei Complementar de número 61 de 2008 e promove a revisão do plano de amortização do déficit atuarial do regime próprio de previdência social. Temos também em discussão e primeira votação o parecer conjunto favorável das comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento ao projeto de lei complementar de número 15 de 2022 da mesa diretora da Câmara, que dispõe sobre a alteração do anexo 1º da Lei Complementar de número 146 de 2017. Temos também em discussão e primeira votação o parecer conjunto das comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento ao projeto de lei complementar de número 16 de 2022, mensagem de número 46 do chefe do Poder Executivo, que altera os itens do anexo 9 concernente ao artigo 110 da Lei Complementar de número 104 de 2013 e da outras providências. Temos também em discussão e primeira votação o parecer conjunto das comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento ao projeto de resolução de número 62 de 2022, de autoria da mesa diretora, que dispõe sobre a alteração do anexo 3º da resolução número 1833 de 2021. E por fim, senhor presidente, é essa a leitura da ordem do dia de hoje. Em discussão e primeira votação, as emendas de autoria do vereador Isaías Pinheiro, modificativa ao artigo 1º e supressiva ao parágrafo único do projeto de lei número 140/2022, mensagem número 044 do chefe do Poder Executivo. O vereador que estiver de acordo permaneça sentado. Senhor presidente, pela ordem eu quero discutir, né? Primeiro teria que ser votado da Justiça e Redação, o parecer de Justiça e Redação. E nós fizemos uma emenda nesse projeto, onde eu tenho certeza que quando o vereador, autor desta lei, o vereador Vitinho, que mora à beira da laguna de Araruama, porque nós temos uma laguna aqui, uma laguna que é um bem natural e um bem usado por muitos, por moradores, por turistas, por trabalhadores que dependem da laguna para sobreviver. Eu tenho certeza que quando o vereador propôs a lei, que ele pedia que essa distância estivesse da laguna, ele pensou nisso, até porque é pescador, até porque mora próximo à laguna, é uma lógica. E quando fizemos a emenda, a comissão sentou e fez a emenda, eu acredito até que deve ter vindo por um erro, porque a laguna é um bem que nós temos aqui no nosso município. Né? Nós temos a Laguna de Araruama, é um bem natural que nós temos. Eu acredito até que foi um erro de digitação. No meu ponto de vista, prefiro acreditar desta maneira. Como que você exclui de um projeto de lei um bem natural, um bem que é utilizado por moradores e turistas, um bem que é utilizado por trabalhadores, colocando em risco? Imagine um posto de gasolina nas proximidades da Laguna do Centro, onde se tem prática de esporte, onde as pessoas fazem caminhada. Imagine, vereador Isaías, um posto de gasolina a 200 metros da Praia do Sudoeste, da nossa laguna, onde nós frequentamos com as nossas famílias. Quando foi votado, acho que uns 10 dias mais ou menos, o veto sobre o meu projeto de lei referente à proibição de abastecimento sem o selo garantidor nos postos de combustíveis de gás natural,
Eu não derrubei, não votei favorável contra o veto, porque lá naquele veto dizia que era competência da União e da Agência Nacional de Petróleo, não do Legislativo Municipal, não do Executivo Municipal, não do Legislativo Executivo Estadual, sim da União e da Agência Nacional de Petróleo. Entendi e avisei até no dia da discussão, entendi os motivos que fizeram o vereador discutir também, só que tinha a minha opinião, sabendo que não é competência nossa. Porém, só que agora a gente está colocando em risco várias famílias. De certa forma, você coloca em risco várias famílias. Várias famílias que utilizam da laguna para o seu lazer, vários turistas que utilizam da laguna para o seu lazer e várias famílias de profissionais que precisam tirar o seu sustento da laguna. Há pouco tempo, vale lembrar aqui para os vereadores, que há pouco tempo nós sofremos com as chuvas causadas. Achei muito bonito, vereador Chimbil, vereador Cristianei, o seu discurso sobre a situação. O vereador Jean fez um discurso também maravilhoso sobre toda a situação. O vereador Jean, ele falou muito tecnicamente sobre o que é votado dentro desta casa. Desculpa, vereador, entendi as suas palavras, mas eu acho que, de repente, a gente tinha que usar termos mais descomplicados para entender. Quando o vereador falava de alteração de plano diretor para evitar essas situações, era por isso, porque várias vezes já se passou algumas alterações aqui nessa casa sem entender. Nós vemos as chuvas na Serra, os catástrofes que acontecem por conta de falta de um plano diretor. Nós vimos o que aconteceu agora no nosso município com a chuva, por falta de um planejamento para isso. Quando eu falo que eu vou colocar um posto de gasolina a 200 metros da laguna, eu acredito até que foi um erro de digitação. Porque é o nosso bem natural, é o nosso bem que é visitado por moradores e turistas, e também que é utilizado por trabalhadores, pescadores. Nós temos vereador que era pescador antes, e eu acredito que todos nós visitamos a laguna, todos nós com as nossas famílias. O vereador Fernando Mistura gosta de pescar, o vereador Vitinho gosta de pescar, eu tenho certeza que o vereador Isaías visita a laguna com a sua família, o vereador Franklin ali no Porto, a Praia da Vitória, visita a nossa laguna, porque nós temos a laguna de Araruama. Então, eu quero deixar isso aqui bem claro e pedir a vocês que votem consciente nisso. Nós temos, volto a repetir, um bem natural utilizado para a prática de turismo, utilizado por trabalhadores no nosso município. Você vai prejudicar a vida de pescadores, pode colocar em risco, assim como foi falado, que eu poderia botar em risco, o vereador até citou. Vereadora, se fosse você com seu filho num posto de gasolina. Eu entendo, vereador, entendo a sua colocação, porém, era de competência da União e da Agência Nacional de Petróleo, o veto era bem claro. Com relação à nossa laguna, é nosso, é um bem natural nosso. Então, assim, eu peço o apoio de vocês para que possamos proteger a nossa laguna. Pela Obrigada. ordem, senhor presidente. Pela ordem. Senhor presidente, nós vamos votar contra o parecer, né, da matéria do prefeito. Até admiro a sua colocação, nobre colega, quando a colega fala em relação aos 200 metros da laguna. Mas esquece que a distância também aqui, que foi pedida aqui para as escolas, é de 200 metros, não estou conseguindo entender. Será, então, que esses alunos que estão na escola não têm valor nenhum? Não, eu te entendo, eu entendo perfeitamente. Aí que entra, senhor presidente. Assim, eu não estou conseguindo entender aonde a nobre colega está querendo chegar. Aqui está pedindo aqui, de terrenos considerados áreas de risco, como praças esportivas, isso não tem valor. Né? Associações também não tem valor. Ginásios também não tem valor. A matéria veio do Executivo. Simplesmente, eu tirei a distância que tinha de um posto do outro para 200 metros. Aí vamos lá. Recreação, hospital, senhor presidente, também não tem valor. Então, nós estamos falando em valorizar a vida e esquecemos de tudo isso aqui, né? Aí vem lá, escolas, também não tem valor. Igrejas, também não tem valor. Quartéis,
também não tem valor. Eu não consigo entender, nobre colega. Exatamente. Olha só, nós estivemos juntos, reunidos em comissão, e vimos que existe uma determinação para esses tipos de departamento. Entendo o senhor também, entendo o senhor. Então, deveríamos continuar do jeito que está, com 500 metros. Porém, existe uma determinação que ele pode chegar até 100 metros desses estabelecimentos. Isso está numa determinação federal. Agora, ele está usando 200. É aquilo que eu conversei com o vereador, ainda agora com o vereador Márcio. É o ideal? Para mim, não é. Para mim, o ideal é manter os 500 metros. Então, vamos... Porém, agora a gente vai colocar do lado da laguna. Aí você está colocando do lado também... Não estou tirando o seu mérito, concordo com o senhor. Deveríamos deixar da maneira que estava antes, 500 metros, ou, de repente, 1 metro, 1.000 metros, desculpa, 1 quilômetro, ou... Agora, tirar a laguna, por que tirou só a laguna? Túneis, pontes, viadutos, curso d'água, lagos, reservas, coisas que nós não vimos. Nós temos uma laguna que sustenta o nosso município. Então, a matéria veio do prefeito, tirando toda essa área, que para mim é muito mais perigosa, como já citei aqui. Como já citei, nobre colega. Escolas, hospitais, igreja, mas como a matéria é do prefeito e é de interesse do executivo, nós vamos votar contra. Eu simplesmente quero diminuir essa distância de 1.000 para 200 metros. Não, eu não estou discutindo sobre isso. Eu não estou discutindo sobre 1.000 para 200 metros. Não estou discutindo de uma distância de um posto para outro, que é isso que o senhor faz alteração, de 1.000 para 200 metros. Também eu estou discutindo sobre a outra alteração feita pelo senhor. Não estou discutindo sobre essa distância. Então, seria interessante a gente votar contra tudo. Também é uma opção. É uma opção, votar contra tudo. Já como a nobre colega puxou esse assunto, vamos votar contra a matéria do prefeito. Agora, o seu parecer foi favorável em relação às escolas, em relação a quartéis, em relação aos hospitais. Pela ordem, vereador, senhor presidente, se o senhor me permitir a fala. Pode encerrar o diálogo, eu sigo a fala de vocês depois. Posso falar? Beleza. Então, eu faço parte da Comissão de Justiça e Redação. Primeiro, eu iniciei a minha fala aqui parabenizando o vereador Isaías pela emenda que você fez em relação ao projeto, diminuindo de 1.000 metros, de 1 quilômetro, para 200 metros a distância de um posto para o outro. Isso é uma medida que o senhor quer fazer e foi uma medida que eu votei favorável, mas não passou, perdi no voto aqui na casa, antes mesmo da sua entrada aqui. Você entrou, se não me engano, acho que começo de abril, né? E a gente teve essa votação em março de 2021. Eu fui contra, porque eu entendo que se constrói mais postos de combustível ou qualquer outro tipo de comércio no nosso município, a gente tem mais vagas de emprego sendo surgidas, sendo criadas, e com isso a nossa população aí sendo atendida numa das maiores necessidades que ela tem. Beleza. Então, essa sua propositura é muito interessante. Eu voto favorável a isso aqui junto contigo. Só que no mesmo parecer que o senhor cria essas emendas supressivas, essas emendas modificativas, você cria uma outra supressiva, onde você supre o parágrafo único do artigo 2º. Só que o parágrafo único do artigo 2º, ele tem um erro, acredito eu que é um erro de formatação. Tentei contato com o prefeito, o projeto chegou ontem, eu tentei contato com o prefeito no dia de hoje, não tive sucesso, por diversas vezes, não alcancei, porque eu tentei entender o projeto, até buscar uma forma de consertar. O parágrafo único do artigo 2º, vamos lá, o artigo 1º, ele fica alterado o artigo 2º da lei número 2.922, de 9 de março de 2021, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 2º. Distância de pelo menos 200 metros de terrenos considerados áreas de risco, como praças esportivas, associações, ginásios de recreação, hospitais, escolas, igrejas, quartéis, fábricas ou depósitos de explosivos e munições e estabelecimentos de concentração de pessoas e outras definições como tal, que sejam incompatíveis com a vizinhança do posto de abastecimentos e serviços, a ser medido entre a divisa mais próxima do terreno, objeto da solicitação do novo posto e estabelecimento acima relacionado como impedimento. Ou seja, nós tínhamos na lei criada pelo nobre vereador Vitinho de Zé Maia,
estabelecendo que essa distância, lembrando, a lei cria a distância de 1 quilômetro de um posto para o outro, e cria a distância de 500 metros para esses estabelecimentos citados acima, praças, escolas, igrejas e umas outras mais. E nessa mesma lei criada lá em 2021, no parágrafo único diz assim: a mesma distância do dispositivo acima será observado para túneis, pontes, viadutos, curso d'água, lagos, lagunas e reserva. Beleza. Veio a modificação aqui para casa. Essa modificação, ela muda esses 500 metros para 200 metros. Só que veio com um erro de digitação, porque ele não propõe mudança ao artigo único, mas ele retira, ou não sei se esqueceram de digitar, a palavra laguna desse artigo único. Então, eu acho que, por causa desse erro, eu não consigo te acompanhar nessa sua segunda proposição, que é suprir o parágrafo único, que eu acho que é o que a vereadora Mislene também está querendo fazer, por uma preocupação que eu tenho, porque desde o momento que eu tiro laguna do parágrafo único, olha como diz o parágrafo único: a mesma distância do dispositivo acima será observada para túneis, pontes, viadutos, cursos d'água, lagos e reservas. A mesma distância de 200 metros. Está certo, está correto, porque a gente pode ter essa distância até de 100 metros, segundo o que é ditado por normas federais. Só que quando eu tiro o nome laguna, eu posso construir um posto na areia da laguna, porque não tem previsão de distância mínima quando se trata de laguna. Eu posso criar, com a aprovação dessa lei, um posto de gasolina dentro da areia da laguna, que é o que a gente tem hoje aqui no município de São Pedro da Aldeia. Por isso, hoje, por entender que isso aqui é um erro material do projeto, eu não consigo te acompanhar na segunda proposição. Mas na primeira proposição de diminuir a distância de um posto para o outro, você tem meu total apoio. Nobre colega, quando eu falo aí em 200 metros, eu vou citar até o posto Estrela do Mar. O posto Estrela do Mar, ele está a menos de 150 metros da laguna. Eu não sei se houve algum interesse para isso, de manter isso aí só para eles, e a menos de talvez de 30 metros de um rio que corta ali. Antes da lei do vereador. Essa lei do vereador é do ano passado. Essa lei, aí o posto foi construído eu não sei há quantos anos, eu não posso te responder por isso. Então, foi antes da lei do vereador. Mas esse é o questionamento. Entendeu? Será que nós estamos deixando só para favorecer a um? Então, quando eu peço senhor vereador, no meu caso aqui, eu voto pela proteção de uma laguna, que não consta aqui, e óbvio dessa questão, e não voto para proteger ninguém. Mantenho meu voto lá do início de 2021. Quanto mais postos de gasolina ou qualquer outro tipo de comércio, melhor, porque maior é a criação de empregos. Entendeu? Não é uma questão de favorecimento a nada. Eu até sugiro que a gente vote, então, contra a matéria do prefeito. Porque muito mais importante do que isso aí são as vidas que estão sendo colocadas em risco. Em relação às escolas. Até agora, eu ainda não vi ninguém aqui se posicionar contra isso. Então, nós estamos falando de escolas, hospitais e igreja a 200 metros, senhor presidente. Vereador, 200 metros, existe uma lei, uma norma federal, expedida pelo meio ambiente, que essa distância para esses estabelecimentos citados aqui, como você falou, escola, igrejas, ela pode ser de até 100 metros. O que está sendo proposto aqui é uma distância de 200 metros. Então, está respeitando a lei, está respeitando o que se guarda. Agora, o único problema é que tirou o nome laguna desse conjunto de coisas. Então, tirando isso dá liberdade para que seja construído um posto de gasolina nesse sentido a 10 metros, a 2 metros, a 1 metro ou dentro da areia da laguna. Entendeu? O problema não é contra a escola ou contra o hospital, porque a gente está tendo uma distância respeitada segundo orientações de parâmetros federais. Hoje, o que não está acontecendo é sendo respeitada o ditame de parâmetros federais, a laguna. Quanto à escola e quanto ao hospital e qualquer uma das outras coisas citadas no artigo, está sendo respeitada a distância de 200 metros. Nobre colega, eu até respeito o seu posicionamento, mas eu ainda fico com a situação dos 500 metros, né? Para a gente estar tirando aqui de 500 para 200. Tinha a lei dos 500 metros, que foi proposta pelo nosso colega aqui, e foi reduzida aqui para 200. Seria interessante a gente retirar todas. Eu ainda fico na defesa... Perfeito, eu entendo a tua preocupação. 200 metros para você é mais perigoso do que 500 metros. Só que eu sou, com todo respeito, eu sou vereador,
que faço parte de uma comissão de Justiça e Redação, assim como todos nós somos vereadores, e vereador eu trabalho com lei. Tanto que um dos principais parágrafos, vereador, só peço para você, se você puder me ouvir, só um instantinho, uma das questões que a gente inicia a parte 2, conclusões do relator, a gente fala: é importante destacar que a análise estão somente a matéria jurídica envolvida, com base nos documentos juntados, nos conhecimentos das comissões quanto ao objeto da proposição, razão pela qual não se incussiona em discussão de ordem técnica, bem como em questões que envolvam juízo de mérito sobre o tema trazido à apreciação. Explicando em linhas gerais isso aqui. Por fazer parte da Comissão de Justiça e Redação, eu corrijo a redação do projeto. Se tiver uma palavra que deveria ser escrito com 2 S e está escrito com C cedilha, eu sou obrigado a corrigir, porque senão eu estou errado. E a parte da justiça, o que acontece? Eu obedeço às leis que estão impostas a mim. Leis municipais obedecem leis estaduais e leis estaduais obedecem leis federais. Se eu tenho uma lei federal que permite até 100 metros, eu não posso vetar o projeto, seja do prefeito ou de qualquer outro vereador aqui, porque existe uma lei lá em cima que permite eles fazerem tal coisa. Então, por questão de trabalhar com a justiça e com o que é legal ou não, é por isso que a gente opina pelo prosseguimento. Mas, como todos nós sabemos, o plenário aqui é soberano e cada vereador tem direito de opinar o seu voto. Né? Pela ordem, não que essas vidas não sejam importantes. Isso não foi dito em momento nenhum, vereador. O que está se dizendo é que está diminuindo a distância para esses outros estabelecimentos e da laguna não. Da laguna pode ser a 1 metro da laguna. É isso que a gente está tentando deixar claro, até agradeço a fala do vereador Jean, que foi bem mais explicativa. É isso que a gente está tentando deixar claro. Vamos continuar com 500, vamos continuar com 500, vamos ficar com 200, o que se permite é até 100, mas vamos manter isso da nossa laguna. Essa é a minha defesa, manter isso da nossa laguna. Nobre colega, nós sabemos que futuramente vai ser feita uma marina municipal, né, aqui no nosso município. Existe a possibilidade de crescimento, e toda marina ela necessita de um posto. Isso assim, a matéria veio e não me custa fazer a emenda. Ela vai ser votada aqui, se ela não passar, paciência. Fica em questão de cada vereador. Eu estou pensando no crescimento e no desenvolvimento da cidade. Já como abriu essa brecha de diminuir para 200 metros... Vou encerrar e por isso, a só um instante, senhor presidente, se o senhor me permitir, e por isso eu te acompanho no voto para a primeira modificação. Só que para a segunda, que é uma supressão, não é uma modificação, eu não consigo te acompanhar. Te parabenizo mais uma vez por encurtar essa distância de construção de novos postos, que assim nós teremos novos empreendimentos chegando ao nosso município. Está em votação. O vereador que estiver de acordo, permaneça sentado. Qual está em votação? O parecer do vereador Isaías? A emenda dele? Você vai botar as 2 emendas juntas, então, você não vai dividir. Vai continuar com a emenda supressiva. Felizmente, eu não vou conseguir, então, te acompanhar na primeira proposição. Eu voto Sem problema, contra a sua questão. O vereador que estiver de acordo, permaneça sentado. Eu vou me abster, presidente. Aprovado 5-4. Em discussão e votação, parecer conjunto favorável das comissões de Justiça e Redação, Meio Ambiente, número 140... Ao projeto de lei número 140, 2022, mensagem número 044 do chefe do Poder Executivo, que dispõe sobre a alteração da lei número 2.922, 2021, que versa sobre a proibição de construção de posto de gasolina e derivado de petróleo, lavagem e lubrificação que não cumpra a distância mínima de 1 km do posto mais próximo e da outras providências. O vereador que estiver de acordo permaneça sentado. Aprovado. Presidente. Pela totalidade. Em discussão em primeira votação, parecer conjunto favorável das comissões de Justiça e Redação, Meio Ambiente ao projeto de lei número 141/2022, mensagem número 045 do chefe do Poder Executivo, que dispõe sobre a alteração do decreto número 116
2013, que dispõe sobre a criação do Parque Natural Municipal da Mata Atlântica Aldeense e da outras providências. O vereador que estiver de acordo permaneça sentado. Aprovado por unanimidade. Em discussão e primeira votação para ser conjunto. Em discussão e primeira votação para ser conjunto favorável das comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento ao projeto de lei número complementar número 112/2022, mensagem número 038 do chefe do Poder Executivo, que altera o parágrafo do artigo 1º do artigo 19 da Lei Complementar número 61/2008 e promove a revisão do plano de amortização do déficit natural atuarial do regime próprio da Previdência Social. O vereador que estiver de acordo, permaneça sentado. Aprovado, totalidade dos votos presentes. Em discussão, primeira votação, parecer conjunto favorável das comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento ao projeto de lei complementar número 015/2022, mensagem 2022 da mesa diretora da Câmara, que dispõe sobre a alteração do anexo 1º da Lei Complementar número 146/2017. O vereador que estiver de acordo permaneça sentado. Aprovado. Em discussão em primeira votação, parecer das comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento ao projeto de lei complementar número 016/2022, mensagem número 046 do chefe do Poder Executivo, que altera os itens do anexo 9º concernente ao artigo 110 da Lei Complementar número 104/2013 e da outras providências. O vereador que estiver de acordo permaneça sentado. Aprovado. Em discussão, primeira votação, parecer conjunto das comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento ao projeto de resolução número 062/2022 de autoria da mesa diretora, que dispõe sobre a alteração do anexo 3º da resolução número 1833/2021. O vereador que estiver de acordo permaneça sentado. Aprovado. Nada mais havendo tratado, declaro encerrada a presente sessão e marco sessão extraordinária para dentro de 1 minuto.